Vamos abrir a Bíblia em Lucas 15, por favor? Ou acessar o celular, né? Hoje tem muitos que gostam de abrir no celular. Bom, a história de hoje, meus queridos, como muitos dizem, é até meio clichê. É até uma história que todo mundo conhece, até mesmo aqueles que não frequentam muito a igreja. É uma história que, bom, todo mundo gosta. Uma das mais citadas de Jesus, uma das parábolas mais citadas de Jesus, só que a menos entendida. A parábola do filho perdido, filho pródigo. A partir do verso 11, então, nós vamos ler, verso 11 em diante. Vamos ler essa parábola aqui e comentarmos um pouquinho do que Deus tem a nos falar hoje. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a uns dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, e contra o céu e diante de ti, Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este filho, meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Bom, o que essa história tem a ver com nós? Houve um missionário, um pastor, que ele contou essa história para alguns beduínos do deserto de Sudão, que é lá do Oriente Médio, dessa região aí, onde essa história foi contada por Jesus, naquela região de Sudão. E você acredita, sabe o que eles falaram, aqueles beduínos, depois de ouvir essa história através desses missionários? Sabe o que eles falaram? Não, isso é mentira. Essa história é mentira, não é possível. E o pastor ficou meio surpreso. Por que eles tiveram um choque tão grande com a história? Não, isso aí é mentira. Ele perguntou: mas como assim? Um filho jamais trataria o pai daquele jeito. Essa história, para o Oriente Médio, choca muito. As pessoas lá do Oriente Médio, essa história choca demais. Eles dizem: isso é mentira, né? Só que aqui no Ocidente não choca muita gente, sabe por quê? A partir da Segunda Guerra Mundial, depois, a imagem do pai ela começou a se mudar um pouquinho através dos filmes e desenhos, né? Vamos pensar alguns, né? O Flintstones, onde o pai é um palhaço. Os Simpsons também, né? O pai é um palhação. Os Jetsons e tantos outros seriados também, filmes que a gente vê, né? Que a figura do pai
está um pouquinho sem moral, né? Depois da Segunda Guerra Mundial mudou isso. Só que no Oriente Médio não é assim. A figura do pai é central da família no Oriente Médio. Ninguém levanta a voz contra o pai. Ninguém seria capaz de fazer isso com o pai, né? Ele é respeitado. E depois do pai, a figura mais séria, irmão, sabe a figura mais séria depois do pai é o filho primogênito. Certo? Então, depois do pai é o filho primogênito. E outra coisa que chocou muito eles, sabe qual que é? Qual que é o aspecto que chocou muito eles da história? Porque quando, naquela época, até mesmo hoje, né, no Oriente Médio, quando um filho ia pedir a herança para o pai, sabe o que significava isso? Que ele queria que o pai morresse. Vou explicar um pouco melhor para vocês. A herança só era dada quando o pai morresse. E quando o filho, então, falava para o pai, pai, me dá a herança, me dá o que é meu. Em outras palavras, ele está falando o quê? Pai, quero que você morra. Quero que você morra. Então, por isso que chocou muito aqueles homens daquela região ali. Né? E até o pastor perguntou assim, mas então se algum rapaz dessa aldeia que fizesse isso com o pai, o que aconteceria? Olha, na mesma hora, já ia bater nele na cara, ia ser expulso da casa, expulso da aldeia, e provavelmente ia ser apedrejado até a morte. Era algo bem sério mesmo. Então, choca até, essa história choca muito povo lá do Oriente Médio. Mas vamos colocar aqui no contexto do Ocidente, nós que somos ocidentais, e no contexto moderno. Pensa num pai que tem uma empresa e ele tem 2 filhos, né? Um filho, ele está sempre na empresa ali, cuidando dos negócios do pai, está fazendo a administração, porque quando o pai sair da empresa, ele vai tomar o lugar dele, né, que é o filho mais velho. Ele é sempre o primeiro a chegar na empresa, é o último a sair. É um filho exemplar, um filho bom que todo pai gostaria de ter. Mas em contraste com o segundo filho, o filho mais novo, como que é o filho mais novo? Só pensa em balada, só pensa em festa, só pensa em deitar com mulheres. O pai já pagou 2 ou 3 faculdades que ele nem terminou, só dá trabalho para ele. E pensa, esse rapaz aí que é uma vergonha, que não vale nada, chegar no pai e falar, pai, quero ir embora, me dá a minha parte aqui, parte da empresa, e vou viver minha vida. E o pai, né, cai na besteira de vender uma parte da empresa para dar para esse filho aí que não é exemplar. Não choca a gente também isso? Choca ou não choca? Sim. Que homem louco, né? Que pai é esse que faria isso? Que pai é esse? Então, um pai sem moral, né? Então esse menino sai de casa, torra todo o dinheiro em balada, todo o dinheiro em festa, chama os amigos lá, os amigos todos deles bebem junto com eles, ele paga as bebidas, mas daqui a pouco começa a acabar o dinheiro, acabando o dinheiro, começa a morar agora numa pensão, depois na sarjeta, e quando eles caem em si, ele volta para o pai e fala assim, pai, desculpa aí, eu vacilei contigo, me dá mais uma chance, por favor. E o pai, com os braços abertos, não filho, filhão, vem aqui, pode vir. Na história mesmo que a gente leu aqui, diz que o pai, ele deu um anel, colocou um anel no dedo, e também colocou o quê? Uma túnica, né? E sandálias nos pés. Se a gente, com a nossa mente, a gente vai pensar assim, que essa citação é como se fosse, olha, meu filho chegou, então vamos trocar a roupa dele, ele está tudo sujo, compra roupa nova para ele, coloca roupa nova dele. Não. Naquela época, colocar o anel no dedo e sandálias nos pés era como se colocasse uma pessoa no cargo de liderança. Lembra do José do Egito? Quando ele foi substituto, governador do Egito, o que o faraó mandou fazer, José? Coloca o anel no dedo, põe o anel no dedo e coloca as sandálias nos pés. José também foi dado para ele a túnica pelo pai dele, né? A túnica. Tanto que os filhos ficaram irados por ter recebido essa túnica, porque representava um cargo de importância. Então imagina esse rapaz que torrou todo o dinheiro do pai, volta para o pai agora, e o pai recebe ele com os braços abertos, e pior,
pai coloca ele num cargo de gerência na empresa. Um cargo de gerência. Essa história choca tanto o povo do Oriente Médio como o povo do Ocidente, somos nós, né? Não choca essa história também pra gente? Sim. Né? Escândalo para os Oriente Médio, escândalo para os ocidentais. Aquilo na parábola de Jesus parece estranho, mas tem um motivo. Vamos ver aqui, vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Sim. A primeira palavra da parábola. Qual que é a primeira palavra da parábola? Verso 11, ok? Continuou. Continuou, ou seja, isso significa que tinha alguma coisa Uhum. antes, certo? Continuou. O que tinha antes? Outra parábola. A parábola da dracma perdida. Essa história conta que uma mulher, ela tinha as moedas, só que ela perdeu uma das moedas dela e varrendo a casa dela, varrendo, procurando, encontrou a moeda. Até parece uma história infantil, né? Que história é essa? Mas, contextualizar vocês. Sabe que naquela época, quando a mulher ia casar, o pai da mulher dava uma quantidade de moedas para ela quando ela ia casar. No caso de que, quando o marido dela fosse para a guerra e porventura morresse, ela teria aquelas moedas ali para poder voltar para casa dos parentes ou achar algum abrigo, alguma coisa. Ou seja, aquelas moedas representavam a salvação da vida dela. Colocando nos dias de hoje, dando um exemplo. Se eu estou aqui nos Estados Unidos, tenho um passaporte, uma passagem de volta, dinheiro, tudo numa bolsinha, imagina se eu perco essa bolsa. Que situação que eu fico? Perdido. Então a gente lê essa história e pensa como se fosse assim, né? Alguém chega aqui, né, na hora dos pedidos de agradecimentos, vieram lá falar que ele tinha 10 canetas e perdeu uma das canetas dele, só que ele achou. Ó, irmãos, eu tinha 10 canetas aqui, eu perdido uma e achei. Poxa, não faz sentido. Mas agora a gente pensando, né, que aquelas moedas ali que representavam a salvação da vida daquela mulher, né, era muito importante. Mas a palavra também, a primeira palavra dessa parábola, qual que é a primeira palavra? Ou. Outra palavra que também representa algo que já estava falando, algo que existe antes. E o que tem antes dessa parábola das dracmas? Ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida. Essa parábola conta que um homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, uma foi para o deserto, se perdeu e deixou as 99 ovelhas para lá para poder correr atrás da ovelha perdida. Mas na primeira palavra que aparece também, a parábola da ovelha perdida, a primeira palavra que está no verso 3, qual que é? Então. E finalmente a gente chega no contexto certo, que está antes dessa parábola. O contexto certo está no verso 1 e verso 2. Eu quero chamar a atenção para vocês desses dois versos. O que diz? Alguém pode ler para mim, por favor? Verso 1 e verso 2. Posso ler. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Certo. Os fariseus e os escribas, como vocês sabem, eles eram os doutores da lei. Hoje em dia seriam os doutores de teologia. Os caras que sabiam da Bíblia mesmo. E esses caras estavam acusando Jesus de ele comer com pecadores e publicanos. Note que sempre quando Jesus fazia milagres, ele era aplaudido. Tinha poder de retórica, todas as pessoas queriam ouvi-lo, até mesmo as mulheres e crianças. Então por que os fariseus rejeitavam Jesus? Por que os fariseus rejeitavam Jesus? Se ele era um homem bom, um homem que fazia milagres, um homem que tinha poder de retórica, por que os fariseus, esses escribas, estavam rejeitando Jesus e acusando Jesus? Simples. O problema é que quando Jesus começou a curar leprosos, perdoar adúlteras, perdoar publicanos, isso começou a incomodar os fariseus. Porque na ala, essa ala de conservadora do judaísmo, que é os fariseus, eles queriam ser os melhores e queriam ser os primeiros. E quando Jesus dava mais atenção para esses pecadores, né, os cegos, os coxos, que perante os fariseus eram todos pecadores, isso incomodava eles. Isso é um problema do legalismo. Sabe qual é o problema do legalismo? Eu odeio o pecador, mas eu quero que ele exista. Por quê?
Por que eu odeio o pecador e quero que ele exista mesmo assim? Para eu me sentir melhor. Porque quando eu sei que tem um pecador, um que é pior que eu posso ficar tranquilo com meus defeitos. Certo? E isso que incomodava os fariseus, o que Jesus fazia. Incomodava muitos fariseus, porque eles queriam ser os primeiros. Eu odeio o pecador, mas eu quero que ele exista. Então, quando Jesus começou a inserir essas pessoas da comunidade, isso incomodava os fariseus. Então, chegou os fariseus para Jesus e disse, né, então, vocês comem com os publicanos, os publicanos e pecadores? Eles estavam numa casa. E daí Jesus falou, pois é, eu como mesmo. Mas eu posso contar 3 historinhas para vocês? Pode. Então, vou contar. Ele contou. O dever de dracma. Então, ele contou essas 3 histórias. E agora vamos para pensar aqui como que é a forma que Deus conta essas 3 parábolas, como que elas se encaixam. A ovelha sabe que está perdida? Sabe ou não está? Não sabe ou não sabe? Sabe. Está perdida. Sim. Não? Quantos aqui teve um cachorro que já se perdeu? O cachorro sabe que está perdido ou não? Sabe. Vocês já viram um boi perdido também? O boi sabe que está perdido? Uma formiga, quando a gente coloca, tem uma fileira de formigas, a gente coloca o dedo, vocês ficam loucos, sabe que está perdido. Então nós temos uma realidade, né? Alguém que sabe que está perdido e está perdido fora de casa, certo? No deserto, fora de casa. A moeda sabe que está perdida? Não. Não sabe que está perdida. Mas ela está perdida, então, dentro de casa e não sabe que está perdida, certo? Sim. Então temos uma realidade, a realidade da ovelha. Sabe que está perdida e está perdida fora de casa. A realidade da moeda não sabe que está perdida e está perdida dentro de casa. E finalmente a história de um pai que tem 2 filhos, um perdido dentro e outro perdido fora. Um sabe que está perdido e outro não sabe. Mas por que o mais velho está perdido? O que a Bíblia mostra? Por que eu posso afirmar que o mais velho também está perdido? Eu penso que ele tem mais direito, porque está lá com o pai tomando conta, tomando. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Verso 12. Antes de a gente ler o verso 12, vocês lembram que eu falei que quando um filho ia pedir ao pai a herança, enquanto ele estava vivo, é pedir como se ele fosse morrer, né? Eu quero que ele morra, quero que você morra. Lembra também que o primogênito era o segundo mais respeitado, depois do pai, o primogênito era o mais respeitado, certo? Só o silêncio do irmão mais velho perante a atitude do filho mais novo já choca a gente. Porque ele, como primogênito, devia o quê? Repreender o filho mais novo. Ele, como o primogênito, que era o segundo mais importante ali, devia repreender o filho mais novo, o irmão dele. Mas pior que isso, pior ainda, ele também recebeu herança. Vocês sabiam disso? Vocês conseguiram perceber aqui? Verso 12, por favor. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E o que? Ele lhes repartiu os haveres, no plural. Então, o filho mais velho também recebeu herança. A única diferença, então, entre os dois é que o mais novo era mais sincero com seus sentimentos e o outro era hipócrita. E eu aprendi na vida, irmãos, que Deus é menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um santo. Deus é menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que uma hipocrisia de um santo. E está cheio de hipócrita perto da gente. Um falava que tinha problemas com o pai e o outro fingia que não tinha. Outro fingia que não tinha. Um perdido fora e outro perdido dentro. E quando o que está perdido fora retorna ao pai, o perdido dentro não aceita. O que ele fala? Pai, olha tudo que teu filho fez, teu pecador, ele está comendo com ele agora. E eu não vou entrar. Não vou entrar para comer com você. Porque você está recebendo teu filho pecador. Eu não vou entrar. E por que a parábola não tem um final? Vocês viram que a parábola parece não ter o final? Né? O que depois que o pai fala para o filho mais velho, o que acontece depois? A parábola não diz. 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 A parábola não di
mas faz um sentido, sabe por quê? Vamos lembrar onde que Jesus contou essa parábola. Ele estava comendo com pecadores, com publicanos. Ele estava sentado, saiu, foi até o portão onde estavam os fariseus e perguntou: o que estão reclamando aqui? Por que vocês não vão comer com a gente? Vai vir comer comigo ou vocês vão continuar reclamando? Jesus estava contando essa parábola nesse contexto. E dentro da parábola, essa imagem projeta dentro da parábola também. Com o pai falando com o filho mais velho. Você está reclamando aqui? Você não vai comer comigo? Vamos comer com a gente. O que você está reclamando? Vai ficar aí ou vai ir com a gente? E aí que a história projeta na imagem daqueles fariseus. Né? O que eles vão fazer? Vão ficar aí reclamando? Vocês vão ficar aí ou vão entrar comigo? Regozijar, se alegrar. Ovelhas perdidas dentro da casa e moedas perdidas no portão, no porta de casa. Dentro da casa tinha ovelhas perdidas que sabiam que estavam perdidas, e no portão tinha moedas perdidas que não sabiam que estavam perdidas. O que estava dentro de casa representando o filho mais novo, e o que estava fora, o filho mais velho. E a função se inverte, né? Antes a ovelha estava lá fora, agora ela está lá dentro. E o filho que estava dentro agora está fora, porque ele não aceita o amor do pai. Moral da história: quer perdido dentro ou fora, irmãos, eu sei de alguém que está à minha procura. Quer perdido dentro ou fora. Eu não sei com quem você se identifica. Se identifica com a ovelha perdida, com a moeda perdida, se identifica com o filho mais novo, filho mais velho. Mas quer seja moeda, quer seja ovelha, eu tenho um Deus que quer me salvar. Amém? Amém? Eu tenho Deus que quer me salvar. E essa história não é do filho pródigo. Essa história não é da ovelha perdida. Essa história não é da moeda. Essa história é de um pai que quer salvar o seu filho. Amém? Todos nós, essa é a realidade. Todos nós somos perdidos. Todos nós estamos perdidos. Sem Deus, estamos perdidos. E tem muita gente aqui dentro da igreja, guardando o sábado, devolvendo o dízimo, cantando aqui, pregando aqui, que está perdido também. E muita gente lá fora, que está até melhor, porque é sincero. É pecador, mas é sincero. E gente aqui, que é hipócrita. E está perdido sem saber. Uma vez que você foi salvo, meus irmãos, deixa Deus fazer para o outro também o que Ele fez por você. O que nos incomoda muitas vezes é saber que Deus quer salvar tanto a outra pessoa que a gente menos gosta, quer salvar com a mesma intensidade, com o mesmo empenho, que quer nos salvar também. Isso nos incomoda, não é? Aquela pessoa que fez mal pra gente, Deus também quer salvar. E é objeto de amor tanto quanto nós. Tanto quanto nós. Essa história não é do filho pródigo. Essa história é do pai que ama. E do pai que quer trazer o filho de volta ao lar. E essa é a pergunta que ele faz hoje. Você vai ficar aí reclamando? Ou você vai comer na minha mesa, junto comigo? O reino de Deus, irmãos, na mesa do rei, come rico e come pobre. Come servo, se alimenta servo e se alimenta também os melhores. No reino de Deus, todo mundo é igual. O que nos torna igual, se a gente vai aceitar ou não a Cristo. Porque todo mundo aqui está perdido. Todo mundo está perdido. Sem Jesus, a gente é perdido. Eu deixo essa mensagem, então, para nós hoje. Essa história é tão citada, tão dita, a gente conhece tanto, né? Sabe até de cor. Mas é uma das menos entendidas. A parábola não é sobre o filho pródigo. É sobre o pai amoroso e seus 2 filhos perdidos, que somos nós. Vamos hoje aceitar, então, o convite de Cristo? Amém? É o único que pode curar, o único que pode resolver qualquer problema e o único que pode nos salvar. Amém? Podemos cantar de novo a música Me Cura? Vamos Pedir lá. a cura de Deus e reconhecendo também e aceitando esse convite de comer junto com Ele, se alegrar. E também deixar que outras pessoas também se regozijem conosco, né, até que Ele venha novamente. Amém. Não preciso que Tá de tu pé? venhas à minha casa.
casa. Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém, irmãos. Digo a vocês que não atrapalhe o papel de Deus de te salvar. Deixa Ele te salvar onde é que você estiver. No deserto, dentro de casa ou fora. Deixa Ele te salvar. Ele é o único que pode te salvar. Amém? Não atrapalhe o papel de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela cura que o Senhor fez a nós nessa noite. Amém, Senhor. Obrigado que mesmo todos os dias, muitas vezes, a gente decidindo sair de casa, se aventurar, fazer o que a gente quiser, o Senhor sempre está de braços abertos para nos perdoar e nos salvar, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Por favor, Senhor, que essa história possa ser a cada dia a nossa história. Mesmo que a gente vá para o vale, longe de Ti, Senhor, possamos
mais uma vez voltar, Senhor, a Teus braços, onde a gente Amém, tem Senhor. segurança, onde a gente tem salvação. Amém, Senhor. Possamos também, Senhor, deixar o Senhor fazer o seu papel, que é nos salvar, e também deixar que o Senhor salve os outros. Muitas vezes não queremos que o Senhor salve as pessoas que a gente não gosta, mas assim como o Senhor nos salvou, queremos, Senhor, que também os nossos irmãos sejam salvos, tenham o mesmo privilégio que nós estamos tendo hoje, Amém. de ser curados e salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Senhor Jesus. Nos cura mais uma vez, nos cura da nossa cegueira espiritual, nos cura dos nossos pecados, nossos gostos. E que um dia, Senhor, possamos, então, mais uma vez, sentar à mesa do Rei, se alegrar e regozijar, Senhor. Porque Amém, quando um Senhor. pecador arrependido se volta para Deus, a festa no céu. Temos certeza que hoje, agora, neste momento, está tendo festa no céu, porque nós nos arrependemos e estamos diante da cruz agora, Senhor. Amém, Muito Senhor obrigado Jesus. porque o Senhor nos dá esse privilégio de ser salvos pelo Cristo, Senhor. Amém, Que essa Senhor. seja a nossa decisão cada dia. Amém, Seja Senhor. conosco, Senhor, hoje, durante essa semana, Senhor. Nos ajudando a decidir cada vez mais voltar para casa. Voltar Amém, aos Senhor. braços do nosso Pai. Um Pai de amor. Um Pai que quer nos salvar. É isso que Amém, nós Senhor. pedimos, Senhor, e agradecemos de coração. Em Teu nome. Amém. Amém, Senhor.